Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão: contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e da recuperação espantosa de Yuri Alberto. O Cássio viajou para o Paraná. Tem renovação de uma joia da base e a situação do zagueiro Kaká que o Timão está contratando. Vou te contar também detalhes do Cianorte, adversário do Corinthians, nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aquela perguntinha, você já se inscreveu no canal? Se não, tô te aguardando. Se já, muito obrigado. Muita gente tá chegando aqui nos últimos dias, a gente tá com a meta aí de bater 1 milhão de inscritos, já passamos dos 950 mil, 956, tá por aí. Todo dia chega gente nova, eu agradeço muito, muita gente assiste os conteúdos e não tá inscrito no canal. A sua inscrição, ela não custa nada e me ajuda muito a crescer aqui dentro do YouTube. É um trabalho completamente independente que eu gosto muito de fazer aqui, me dá muita alegria, no horário que eu posso, então até por isso você tem que ativar a notificação para receber os meus vídeos, beleza? Vamos falar do Corinthians, chega de mais papo furado, bora? Gente, começando pelo Yuri Alberto, né, que não foi detectada, não teve detectada, melhor dizendo, uma fratura na costela, e sim uma fissura. Qual a diferença, Chico? Bom, é um termo até popular, né, mas a fratura, né, quando rompe o osso, né, a fissura ela é uma digamos assim, um rompimento parcial. Estou usando termos bem leigos aqui, os médicos que me assistem aqui me perdoem, mas é para a galera entender, né, que fissura é muito mais brando, é muito mais leve do que uma fratura. E como a costela é uma região muito delicada, e é uma lesão, cara, que assim, o jogador ele sofre muito, por quê? Porque não há cirurgia para isso. Você precisa esperar uma regeneração meio que automática, orgânica do teu corpo, só que ao mesmo tempo você, pela dor que você sente, você não consegue desenvolver outras atividades físicas, né? Você não consegue correr, você não consegue... Cara, muitas vezes você não consegue dormir. Dói para respirar, para sentar, para dirigir, qualquer coisa que você faça te causa dor. E então, assim, você não consegue manter uma atividade física no tempo que você está parado. E como o futebol é um jogo de muito contato físico, de muito impacto, a previsão que se deu inicialmente ao Yuri Alberto retornar era de 4 a 6 semanas, mais de um mês, fora do Campeonato Paulista. Afinal, se o Corinthians chegar lá, o Corinthians nem classificou ainda pro mata, mas assim, contando que o Corinthians chega até a final do Campeonato Paulista, 7 de abril, o Yuri não voltaria. Pois bem, ele foi visto treinando com os demais companheiros, abraçando o Antônio Oliveira, participando da atividade, ainda sem, não junto do grupo de jogadores, né, exatamente para não sofrer o impacto, mas desenvolvendo lá a sua atividade, indicando que ele não sente tantas dores no local, e indicando também que ele vai voltar muito antes do que a gente imaginava. Creio eu que, sei lá, talvez até na próxima semana o Yuri já possa voltar a estar à disposição. Porque tudo vai depender, ele vai ser avaliado diariamente, do seu nível de dor, do seu quadro de incômodo, né? Porque daqui a pouco essa fissura, ela tá lá de forma interna, ele usa uma proteção, sei lá, vai começar a ser submetido a impactos e aí a gente vai ver como ele responde. Se ele responde numa boa, se ele consegue desenvolver a sua prática futebolística, poxa, um centroavante, né? Briga, tromba, pula, salta, chuta, cara, qualquer coisa. Você precisa de desenvolver muito esforço físico ali, né? E é uma região muito dolorida. Enfim, ao que tudo indica, não foi tão grave quanto a gente imaginava, quanto o clube imaginava. Eu falei aqui pra vocês, na live ainda pós-jogo, não, perdão, no vídeo, né? Na live eu não tinha informação ainda. No vídeo que eu gravei na madrugada, que eu falei com o pessoal do Corinthians, que me disse o seguinte, cara, ele saiu aqui relativamente bem, com uma proteção no local, ele teve um trauma no cotovelo, acho que também, mas assim, vai ser avaliado, mas naquele momento, sem uma análise um pouco mais precisa, o pessoal não estava achando que fosse algo grave. Aí, claro, quando a gente fala, depois ele postou, né, pô, fratura no oitavo arco costal, pô, acabou, né, pô, fratura na costela não tem jeito. Só que aí veio a informação, não é fissura, é um pouco mais leve, ele botou uma proteção, ele tá se sentindo bem, não sei o quê. Então a resposta do Yuri Alberto ao que aconteceu tá muito mais positiva do que se imaginava. Então, quem sabe, ele pode jogar os próximos jogos aí do Campeonato Paulista. É fato que ele não vai jogar contra o Cianorte nesta quinta-feira no Paraná, em Maringá, por esse jogo pela Copa do Brasil. É um jogo único, pelo regulamento. O Corinthians, inclusive, tem a vantagem do empate e o Cianorte, para avançar, precisa vencer o jogo. É difícil isso acontecer?
Mas vejam o que aconteceu com o Cruzeiro, o rei de Copas, né? O maior vencedor da competição, com 6 conquistas, perdeu para o Souza da Paraíba por 2-0 e está eliminado. Recentemente, o Internacional sofreu o mesmo para o Globo do Rio Grande do Norte, 2-0 também, nesse jogo de primeira fase, que acaba derrubando, né, um gigante, e o Corinthians tem que tomar todos os cuidados para não encerrar de forma precoce, né, a sua participação na Copa do Brasil. Já vou falar sobre esse time do Cianorte. Por quê? Porque eu preciso falar do time. O Cássio, eu fiz um vídeo aqui ontem falando: o Carlos Miguel é titular, o Cássio nem treinou na terça-feira, bota o Carlos Miguel titular, ele vai jogar no domingo já contra a Ponte Preta, que o Cássio tá suspenso, o Cássio sofreu um trauma no quadril nessa disputa com o Rony, que ele foi expulso, pô, não inventa. Pois bem, o Cássio participou da atividade, ou de parte da atividade, né, nessa quarta-feira, antes da viagem para o Paraná, e ele tá na delegação. Os caras resolveram contar com o Cássio, pelo menos para saber se até a hora do jogo ele vai fazer mais um teste e tal, se ele vai estar ok, se ele vai estar liberado. Eu não arriscaria. Ok você levar o Cássio é um capitão, é um líder, é o grande Cássio, é o gigante Cássio, mas assim, ele já não vai jogar domingo. E assim, se ele não treinou boa parte da semana, treinou só uma parte na quarta-feira, bota o Carlos Miguel, pelo amor de Deus. A torcida tá louca para ver o Carlos Miguel. Não tem muitas chances ao longo do ano para ver o Carlos Miguel. Pô, se o Cássio tá se sentindo mais ou menos, põe o Carlos Miguel. Ele vai dar conta do recado. Pô, posso queimar muito a minha língua aqui, daqui a pouco o cara toma um frango, sei lá, o Corinthians é eliminado, mas é muito difícil. O Carlos Miguel tá preparado, tá pronto, tá treinando muito bem, faz tempo, tá esperando uma oportunidade. São só esses 2 jogos, depois o Cássio vai voltar, a gente sabe que pela hierarquia ele vai voltar. Bota o Carlos Miguel titular, agrada a torcida, classifica na Copa do Brasil, né, que é a grande expectativa. Domingo ele joga contra a Ponte, ganha um pouco mais de corpo, né, uma sequência de 2 jogos, e aí quem sabe, né, daqui a pouco o Antônio Oliveira vê ele jogando e fala assim: pô, cara, vou deixar mais uns jogos aqui. Acho difícil isso acontecer, mas assim, acho que num ano em que o Cássio vai jogar quase todos os jogos e que goleiro quase nunca joga, dá esses 2 jogos pro Carlos Miguel, pelo amor de Deus. Enfim, o Cássio está junto da delegação em Maringá, no Paraná, em que a delegação foi recepcionada, alguns jogadores, né, o ônibus chegou na parte de trás, a torcida ficou meio pistola, daí a diretoria foi lá, catou alguns atletas para ir lá atender a galera. Pô, gente, assim, quando o clube grande, estou falando aqui de uma forma geral, clube grande, ainda mais de massa, como o Corinthians, quando chega em cidades assim, pelo amor de Deus, dá uma atenção para esse torcedor que pode ser a única vez na vida que vai ter a chance de chegar perto de um jogador do Corinthians. Não custa nada, de verdade. Passar ali na frente dos caras que estão indo lá, que foram recepcionar no hotel, que vão ao estádio. Cara, dá uma atençãozinha. Isso tem que estar no combo, no pacote do jogador de futebol. O cara tá indo para uma cidade no interior do Paraná, onde tem muitos corintianos. Gente, eu fui recentemente lá, Londrina, Paraná, tem muitos corintianos. O próprio Mateuzinho disse: cara, minha melhor experiência como torcedor, o Matheus França, esse que recém foi contratado, disse na sua entrevista coletiva de apresentação, foi quando eu, em Londrina, o Corinthians nunca jogava lá, de repente ele foi jogar contra o Marília, lá na minha cidade. E eu fui assistir um jogo como torcedor no meio da Gaviões da Fiel. Olha a experiência que ele viveu, se formou corintiano e hoje está jogando no Corinthians. Então, assim, não tirem isso do torcedor, tá? É só um parêntesezinho rápido aqui para falar sobre isso. Vamos falar, já vou falar do Cianorte, tá? Breno Bidon, renovação de 18 anos do craque do Corinthians na Copinha, na Copa São Paulo. Finalmente renovaram com ele até 2028. É por isso que ele não estava sendo aproveitado, utilizado. O Corinthians tem uma política de base interessante. Tem alguns jogadores aí que podem ser utilizados muito na sequência aí. O próprio Rian, o Arthur Souza no ataque, lá na frente. O Gabriel Moscardo rendeu muito ao clube aí, né, nos últimos tempos, então tem que fortalecer a base. E esse menino Breno Bidon é muito bom. Eu precisava renovar com ele tinha um contrato só até o ano que vem, então agora até 28, multa rescisória de 50 milhões de euros para o exterior, que é um valor considerável, porque você negocia. Agora, para o mercado interno, achei baixa, viu? 80 milhões de reais. 80 milhões de reais, por exemplo, é o que o Flamengo pagou para tirar o De La Cruz do River Plate. É um valor interessante, considerável, que talvez só o Flamengo consiga pagar. Mas se você imaginar, sei lá, estou aqui conjecturando, se esse moleque resolve estourar, explodir, um clube como o Flamengo pode vir aqui e pagar 80 milhões de reais para tirá-lo do Corinthians. Então, sei lá, achei a multa meio baixa, mas a gente sabe que a multa ela também é proporcional ao salário. Então, tem algumas metas, alguns tetos estabelecidos para você não esticar muito essa multa rescisória.
Corinthians ainda negocia com o Kaká, pô, que novela, tá vendo uma novelinha. Mas para atualizar vocês, tá tudo certo entre o Corinthians e o jogador, Kaká, zagueiro, 24 anos, base do Cruzeiro, tá no Atlético Paranaense, mas ele pertence ao Tokushima Vortis do Japão. A questão é, ele tá emprestado pelo Tokushima ao Atlético Paranaense até a metade do ano. O Corinthians está negociando com o clube japonês para repassar esse empréstimo até o final do ano, porém com um valor fixado de compra. Caso o Corinthians queira ficar com o jogador, ele quer ter um valor fixo para, por exemplo, não se submeter a um valor que o clube japonês resolva entender ser necessário ao final do ano, caso ele vá muito bem. E os caras não querem valor fixado. O Corinthians quer esse valor fixo. Não, é 5 milhões de euros, é 6 milhões de euros. Eu preciso saber, que nem o Lucas Veríssimo, né? Era 8 milhões de euros. O Corinthians sabia que, ao final do contrato, ele teria que pagar 8 milhões de euros. Enfim, o Corinthians quer saber qual é esse valor. É isso que está pegando, é isso que está faltando aí para o Corinthians conseguir efetivar a contratação do Kaká. Porém, vale lembrar que o Corinthians tem até o dia 7 de março, tá? Porque a gente ficou muito na inscrição do Paulista, na inscrição dos campeonatos e tudo mais, e por isso a necessidade de contratar reforços até o fim da semana passada. Só que, mesmo assim, você precisa anunciar esses caras até o dia 7 de março, que é quando fecha a janela. Quando fechar a janela aqui para clubes do Brasil, depois disso, só dia 10 de julho, aí só na metade do ano. Então tem que resolver tudo o que precisa resolver até o dia 7 de março. Vai atrás de um volante, Corinthians. Vai atrás de um volante. Surgiu até uma especulação aí com o Carlos de Pena, uruguaio, que joga no Internacional, que o Vasco estaria negociando e que o Corinthians teria atravessado. Eu não consegui confirmar essa informação. Ele é meio campista, mas ele não é volante. Ele é mais um meia, joga às vezes até de lateral, joga na ponta. Ele não é volante. Não seria esse cara, tá? Se o Corinthians contratar, enfim, se a coisa evoluir, eu quero um segundo volante. Estou falando aqui como objetivo para melhorar o time do Corinthians e o elenco, né? Segundo volante. Vamos falar do Cianorte. Gente, o Cianorte, para quem não está muito ligado aí, está na Série D do Campeonato Brasileiro, vai disputar a Série D esse ano. É a quinta vez que disputa a Copa do Brasil, os outros anos, 2005, 13, 18 e 21. Em 2018 e 2021, ele passou pelas duas primeiras fases e parou na terceira. O Cianorte vai enfrentar o Corinthians 19 anos depois. É um tempão, né? E no Campeonato Paranaense, tá classificado já para as quartas de final, tem 14 pontos, aí é quinto colocado na classificação, está fazendo uma campanha até interessante. Porém, ele teve uma vitória só nas últimas 7 partidas, então não vive uma fase muito boa o Cianorte. Ele foi adquirido por uma SAF de um grupo de empresários da Coreia do Sul recentemente, e por 70%, com uma promessa de investimento aí de 50 milhões de reais nos próximos 10 anos. É uma outra realidade, tá, gente? O objetivo é que em 3, 4 anos, os caras cheguem até a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cianorte do Paraná. O técnico é o Zé Roberto, mas não é um cara muito conhecido, assim, né? Zé Roberto tem muitos no mundo do futebol. José Roberto Lucini é um ex-jogador, tem 42 anos, é o técnico do Cianorte. O estádio do Cianorte comporta 2.500 pessoas. Então eles vão jogar no estádio do Maringá, que é o Willie Davids, que tem uma capacidade para 15, 16 mil pessoas, deve estar lotado, 8 da noite nesta quinta-feira. Chicone vai passar o jogo, importante isso, hein? No Prime Video. Você tem a assinatura do Prime? É só no Prime. Que você vai conseguir assistir. Isso não é propaganda, não é merchan, não estou ganhando nada dos caras. Eu só estou prestando um serviço aqui para Fiel. Porque eu sei, eu passo por isso também. Virou uma gincana, né? Quando a gente começa a pesquisar o horário do jogo lá, onde está passando, a gente quebra a cabeça. Prime Video, que é nada mais, nada menos do que o sistema de vídeo da Amazon, né? A Amazon Prime virou Prime Video lá, que tem muitas séries e filmes, eu assino, é muito legal. Mas, e a Copa do Brasil, né? Eles têm os direitos da Copa do Brasil. Gente, o Pedro Ramiro, que é setorista da Rádio Bandeirantes do Corinthians, eles entrevistaram o presidente do Cianorte, que confirmou que a folha salarial do Cianorte é de 150 mil reais. A folha inteira, do time inteiro, é de 150 mil. A do Corinthians é só 135 vezes maior, que está na casa hoje dos 20 milhões de reais. É uma realidade muito, mas muito diferente. Inclusive, eles receberam uma proposta para levar o jogo para Cascavel por 2 milhões de reais. E o presidente do clube não quis. Não quis porque isso ia ficar 4 horas dali do torcedor do Cianorte e isso ia dificultar. Só que assim, o jogo em Maringá, no Willie Davids, está com ingresso a 190 reais. 190 reais. Pesado, hein? Tem 2 jogadores bem conhecidos do torcedor do Corinthians. O Guilherme, aquele meia ex-Atlético Mineiro, né? Que é chamado de Guilherme Beleia. Ele até é dúvida para o jogo, porque ele está fazendo ainda uma readequação física e tudo mais. E o Júnior Dutra,
que foi um centroavante, ex-Santos e tal, que passou pelo Corinthians em 2018, não deixou saudade. E tem também o Lucas Lourenço, que foi um jovem até que surgiu muito bem no Santos, mas depois não vingou. Yuri Alberto Também está tá se nesse time do esforçando Ceará. em sua Algumas recuperação. informações importantes É sinal de pra que o você jogador entender tem qual compromisso será o com o adversário do clube. Corinthians, Vamos pra torcer que para não que flerte volte com a logo. zebra Yuri nessa Alberto está em um quinta-feira e momento confirme bom. classificação pra próxima É fase isso da aí, Copa do nação. Brasil. Ficamos por Depois aqui. do jogo, Não se tem esqueça live de aqui no deixar o canal, like no que e acionar Até o lá, sininho. inscreva-se se Compartilhar você e ainda não tá inscrever no inscrito. canal. Deixa o like no vídeo Até o e eu volto próximo na próxima. vídeo. Tchau, pessoal.